Olá, meu povo! Olá, apaixonado por TV! Olá, você que gosta do conteúdo que eu trago aqui no canal do YouTube TV Saudades. Muito obrigado. Estou passando para te fazer um convite. Não, mas antes do convite, deixa eu te fazer um pedido. Você que gosta das entrevistas que eu trago, você que gosta do conteúdo que eu faço, por favor, me ajude a fazer o canal crescer. É muito importante para mim e que meu canal cresça para trazer sempre conteúdos melhores para vocês. Então, você que gosta, por favor, vai lá, comente, compartilhe, divulgue, se inscreva, dê like. Like é importante, gente. Eu preciso de like. Ative o sininho, pirim, 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 que assim que novo conteúdo entrar, o pirim, pirim, pirim vai te avisar que tem novo conteúdo. Então, muito obrigado. O convite é o seguinte: você que gosta do meu trabalho, você que gosta do TV Saudades, me acompanhe nas outras plataformas que eu tenho. No site www.tvsaudades.com.br, no Instagram, @TV Saudades Oficial, no TikTok, @TV Saudades Oficial, e no Facebook, TV Saudades. Cada um deles faz um trabalho diferente, sempre lembrando a memória da televisão brasileira. Agora eu te convido para assistir a nossa próxima entrevista. Agora, então, me diz uma coisa. Toda vez que você está fazendo um personagem, você convive, ele habita em você durante uns meses. Seja no cinema, que você tem todo o período de filmagem, preparação antes, período de ensaio no teatro, temporada. Uhum. Quando você fica um seriado com uma novela, você convive com o personagem. O personagem habita em você durante muito tempo, alguns meses. Aí, pá, the end, ponto final, acabou o trabalho. Você se Uhum. despede daquele personagem. Qual é a sensação que dá para você? Luto, vazio, alívio? Ah, é uma mistura, né? Alívio quando, e ainda bem, acho que na grande Missão maioria dos cumprida, casos, missão cumprida. É o alívio da missão cumprida quando você realmente acredita. Eu gosto muito de sair de um trabalho pensando assim: eu fiz o meu melhor. Eu cheguei no melhor lugar que eu podia chegar. Isso me deixa muito aliviado, tranquilo. Um pouquinho de vazio, né? Você convive ali, um trabalho tão intenso, por exemplo, como o do Pedro, no Todo Dia, Mesma Noite, quando acaba, né? Que você, de repente, você estabelece uma conexão tão bacana com todo mundo da equipe, com todo aquele elenco, que com talvez nunca e mais de veja, repente né? vai demorar a se cruzar de novo e tal, mesmo e no caso do audiovisual, então você tem um tempo até a obra ficar pronta e você reencontrar as pessoas, dá uma sensação de um vaziozinho assim, é a única sensação, diria que é ruim, mas ela vem sempre acompanhada da sensação do dever cumprido, né? Isso é bom. Agora, então, todos os personagens, quando acabam, eles vão para a mesma estante da prateleira? Ou eles vão para estantes diferentes, prateleiras diferentes da tua estante? Ah, naturalmente vão, né? Tem alguns que ficam numa prateleira mais alta, né? E por diferentes motivos, às vezes. Nem tem personagens que estão na minha prateleira mais alta que artisticamente, né? Ou que eu digo, não artisticamente, mas em termos de repercussão, eu tenho um grande exemplo disso. Eu fiz um espetáculo chamado Não Sobre Rouxinóis, do Tennessee Williams. É, eu vou citar um no teatro e um no audiovisual, que é um dos melhores trabalhos de ator que eu fiz na minha carreira e um dos melhores espetáculos que eu fiz na minha carreira. Era a direção do João Fonseca e do Vinícius Arneiro. Em 2012, fizemos no Teatro NET, numa sala anexa do Teatro NET, de 100 lugares, que foi um processo Não sobre roxinóis. não sobre Chefe roxinóis, foi Wallen. chefe Wallen, que era um chefe de presídio, um trabalho espetacular, que fez uma temporada e acabou.
Mas, sem dúvida, esse trabalho, para mim, esse personagem, esse trabalho, essa composição, está numa prateleira mais alta na minha vida. Assim como o Pedro Henrique de Toques de Dalila, que eu fiz pela Heloísa Périssé. Falou, E o Lô. Pedro Malta? Pedro Malta não, Pedro Mal... Leal. Não, Pedro Leal está lá, top, 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 né? Por tudo que ele representa, por tudo que esse trabalho representa, né? Agora, Sem Telmo, dúvida. você traz souvenir ou você empresta coisa tua para os personagens ou não é um hábito teu? Às vezes eu costumo. Eu sou pidão. Eu sou É? pidão. Eu, quando acaba, eu gosto de pedir coisinhas. Mas já Quando usou eu coisa posso, tua? Já emprestou coisa tua para o personagem? já Mas emprestei. traz de volta. Sim, normalmente quando é figurino, sim. Quando é figurino, sim. Às vezes, e aderir, quando é coisa mais adereço. Tem um trabalho que eu fiz durante a pandemia que foi todo aqui em casa, né? Que Hum. foi Gilda, Lúcia e o Bode, que era contracenava com a Fernanda Torres, e era tipo um cara, um conselheiro assim de mercado financeiro dela, e eu fiz exatamente aqui onde eu estou, nesse espaço aqui que é o meu escritório. Foi bem A- legal. Agora eu vou E fazer. no longa, no divórcio, só Hum. para citar, que eu fiz com o Murilo Benício, com a Camila Morgado, né? O divórcio foi um trabalho que eu adorei fazer, o longa, de direção do Pedro Amorim. Como é que chamava o personagem? É, era. Ai, meu Deus. Me ajuda? Milton. Milton! Isso, obrigado. Era o Milton, É, Milton, Milton, é. Milton. Eu pedi um monte de coisa, pedi casaco, pedi calça, ganhei tudo, fiquei super feliz. Agora até vou deixar fazer algumas perguntas de resposta rápida, tipo ping-pong, pode ser? Ok, pode. O protagonista num projeto meia boca, e quando eu falo protagonista, eu falo remuneração também. O protagonista num projeto mais ou menos, ou um personagem secundário num puta projeto. Personagem secundário num puta projeto. Quantas vezes já morreu? Perdi a conta. É? Quantas vezes já matou Perdi a conta também. na ficção? É melhor matar ou morrer? Nossa, acho Eu que é ruim, imagino, as duas eu, coisas são ruins. eu imagino que matar é melhor porque você continua na trama, né? Se bem que às vezes morrendo também Isso continua, né? há mortes gloriosas, né? A morte gloriosa, né? Agora, gravar a morte do personagem ou fazer a morte do personagem, que seja no teatro, porque às vezes no teatro você morre todos os dias, né? Se você pega o É verdade, é Agora, verdade. fazer a morte do personagem faz pensar na finitude? Você tem medo da morte? Ela te assusta? Essa é uma boa pergunta. A morte, né? A morte na ficção, eu já morri algumas vezes, sim, fazendo trabalhos. Teve uma fase assim, na minha carreira que eu era muito, pessoas lembravam muito do meu trabalho, me chamavam para trabalhar com personagens ligados a isso, né? Tema de polícia, o bandido ligado a crime, ou alguma coisa do tipo, assim, com essa temática. E teve alguns que eu amei fazer, né? Por exemplo, a divisão que eu fiz, né, com o do Vicente Amorim, é um trabalho que eu adoro, que é um dos trabalhos mais incríveis que eu fiz na minha carreira, que era um policial civil Ramos, mas um cara absolutamente ligado à questão da inteligência da investigação. Isso era muito legal. Vou dar um spoiler para quem não viu a série, tá, gente? Mas a minha morte na divisão foi muito sentida. Eu senti demais ter morrido ali, porque era um personagem que era apaixonado. E depois foi engraçado que eu conversando com os roteiristas, eles falaram assim, a gente se arrependeu de ter matado o Ramos. Então, mas faz Porque pensar na morte, na é, finitude? esse trabalho, ele me fez pensar um pouco, mas o trabalho que mais me fez pensar na questão da morte da finitude foi uma série que ainda vai ser lançada, que é uma série também incrível que eu fiz com direção do Andrucha e da Daniela Thomas, que é o Fim. E te Fim. assusta? A morte é uma coisa que te assusta ou a tua relação já está bem resolvida? Não. Olha, eu acho que nunca vai estar bem resolvida, Américo. Achei Agora, para não ninguém. chega a ponto para ninguém, né? Mas eu acho assim. Não, tem gente que eu acho que é tão espiritualizada que consegue, de certa forma, né?
mas me fez pensar mais profundamente na questão da morte, né? Porque o próprio tema né, o título, o fim, é realmente sobre finitude, né? A história gira em torno de 5 amigos que, num apanhado de 4 décadas, que esses amigos, alguns vão nos deixando e tal. Então, assim, fizemos algumas cenas muito... me fizeram pensar muito. Assim, o livro da Fernanda é excelente, né? Maravilhoso, né? Então me fizeram refletir. É aquela coisa que eu te digo que alguns trabalhos na ficção trazem coisas que você acaba incorporando até a tua pergunta, né, no seu dia a dia. Um deles, assim, pensar com um pouco mais de carinho na minha saúde, né? Sim, Eu sim. acho que, né, isso, por exemplo, me faz, porque eu adoro trabalhar, adoro estar com a minha família, amo minha família, meus filhos, amo trabalhar, amo fazer o que eu faço, né, que é atuar. Então, assim, eu para estar na minha plenitude de tudo, eu tenho que estar com saúde. Então, é só nesse sentido que eu passei realmente a pensar mais na questão da morte. Continuando no nosso pique aqui de perguntas rápidas e Sim, respostas rápidas. O que é mais importante para um artista, e não estou falando só de ator, um artista dar certo? Dom, talento, né? Vocação ou carisma? vocação. Tá. Sem vocação não vai a lugar nenhum. A reação no teatro, agora, tá? A reação esperada ou a reação surpresa? A reação surpresa é ótima. Ela. A reação esperada. É. Pode falar, pode A falar. reação esperada, a reação esperada é ótima também, mas por exemplo, a comédia, às vezes você tem aquela reação esperada imediata. Aí na comédia, quando a reação esperada não vem, você fica, meu Deus, o que aconteceu? O perigo da reação surpresa é que a partir da primeira vez ela passa a ser esperada também, né? Pois é. Né? Já teve caso né? Já fiz um espetáculo, A Bruxa de Salem, que é uma peça dura pra caramba, né? Quem conhece o Arthur Miller, mas o público começou a rir de repente, a gente não estava entendendo nada porque estava passando uma barata no palco. Então, realmente, né? Essa é uma reação surpresa, realmente bem surpresa. Vamos lá. Você gosta de se ver, você se olha no audiovisual, você gosta de ver o teu trabalho? Você se olha com os olhos da severidade ou com os olhos da generosidade? Eu gosto, eu me olho com os olhos da generosidade quando o trabalho está pronto. Eu não sou um ator que eu gosto de me ver, eu faço a Não pode cena ser. e depois eu vou olhar. Não gosto. Eu não Tá. gosto. Eu confio, e principalmente no audiovisual, eu confio demais no olhar da direção, do fotógrafo, e eu realmente não gosto. Não é uma coisa, porque eu sei que eu vou olhar, vou acabar. Porque ali você está muito ainda é fragilizado no processo da criação. Então, há uma tendência no momento que você está fazendo, e aqui eu estou falando isso sem criticar absolutamente ninguém que gosta, porque tem pessoas que gostam. Mas, por exemplo, eu não sou um ator que o diretor vem aqui dar uma olhada. Eu vou dar uma olhada tranquilamente e às vezes ele consegue me corrigir, eu entendo qual é o problema, vou lá e refaço a cena e fica ótimo. Mas eu não gosto, porque a gente está muito fragilizado aí naquele momento da criação. Agora, quando eu olho depois já pronto, por exemplo, todo dia, mesma noite, foi tão maravilhoso, cara, que eu conseguia olhar para todo aquele trabalho, para o meu, dos meus colegas, mas para o meu particularmente, com um distanciamento de espectador realmente. Eu me envolvi, eu me emocionei como se estivesse vendo o trabalho de uma outra pessoa. Isso foi muito Tem legal. uma cena muito bonita ali que me emocionou, foi a cena que o Paulo Gorgulho estava doente, aquela cena do hospital. Uma cena muito boa, enfim. Vamos lá. É. Você decora fácil? Tem alguma técnica para decorar? Eu costumo decorar fácil, sim. Já foi mais fácil, Américo, né? O tempo vai passando. Mas assim, eu só consigo realmente decorar um texto quando eu entendo perfeitamente o que eu estou falando. Tá. Então, eu não adianta, porque eu não consigo decorar um texto sem entender direito o que eu estou falando. Então, para mim, aquela leitura assim, eu decora, para mim não rola. Eu tenho que realmente entender o que eu estou dizendo, entender o que eu estou dizendo, entendi tudo, ok, agora eu consigo decorar. Aí dali eu tenho um processo que eu faço mesmo natural meu, que é de repetição e tal, e a coisa funciona. É, é,
Você tem algum personagem, alguma novela que você gostaria de ter feito ou gostaria de fazer e ainda não fez? E não fez? Lá do passado, alguma Ah, novela que você gostaria de ter participado do elenco, não algum personagem específico, algum trabalho que você gostaria de ter participado do elenco. várias, cara. Eu sou muito noveleiro, né? Séries maravilhosas, né? Eu, por exemplo, a minha mais novo, assim, que eu me lembro, que eu adoraria ter feito. Você citou o caso do Abu Janra, O Que Rei Sou Eu, foi uma novela que eu amei. Ah, É, maravilhoso. Guerra dos Sexos, eu acompanhei ela inteira. Me lembro de Vale Tudo, né? Que novela maravilhosa, né? Novelas incríveis. É, Nossa, tantos filmes, né? Eu adoraria ter feito Poderoso Chefão. Nossa, coisa assim. Como público, Telmo, o que é mais difícil para você? Um bom texto feito por atores não tão bons ou o contrário? Excelentes atores num texto meia-boca. O que é que você é mais difícil de engolir? Eu acho que é a primeira opção. Acho que é a primeira O opção. bom texto com maus atores é mais difícil de engolir. É mais difícil, porque, cara, os atores brilhantes, você, mesmo com um texto ruim, eles te emocionam de alguma forma, né? Eu posso citar tranquilamente um exemplo né, porque eu sou fã demais do Al Pacino, né? Eu também. Eu vejo tudo do Al Pacino, até os filmes ruins. E o Al Pacino fez alguns filmes bem ruins, mas eu vejo, porque ele é tipo, ele é sublime, né? Ele é incrível, então é um exemplo. Então eu prefiro a primeira opção. O Telmo homem tem alguma restrição para o Telmo ator? Trabalho sério. Tem alguma coisa que você não faria? Tem, né, cara? Tem determinadas coisas, sim, né? Eu acho que para tudo tem um limite, né? Para determinados temas. Eu tenho as minhas orientações ideológicas, tenho algumas orientações. Por exemplo, eu não me vejo fazendo um exemplo, né? Campanha política, por exemplo. Tá? Não me vejo, não Para condeno também. para nenhum lado. Não, para nenhum lado, né? Claro que tem, particularmente para um lado, eu jamais faria, para um outro, né, talvez, tá, mas assim, a princípio, realmente eu não faria, não é uma coisa que eu curtiria fazer. Você já deve ter vivido as duas coisas. Eu quero saber o bom do fracasso e o ruim do sucesso. O bom do fracasso é que você sempre aprende e apreende alguma coisa, né? A gente ou aprende a não repetir, aprende no sentido de não repetir os mesmos erros. Às vezes um fracasso acontece por vários motivos, né? Às vezes não dá certo porque você não se, talvez você não tenha se entregado da maneira correta, às vezes não dá certo porque uma outra pessoa ou um processo ali todo de produção, concepção não foi legal e no mínimo o fracasso vai te ensinar a avaliar melhor as suas possibilidades e as suas escolhas. E A outra foi, o bom do fracasso. não, o bom do fracasso foi isso, mas Ah, não, acho que o bom do o ruim do sucesso, sucesso. É. o ruim do sucesso. Eu acho que o ruim do sucesso, e eu vejo isso muito, eu acho que tem, principalmente os jovens atores, acho que é um conselho legal, e isso a dona Fernanda falou muito, né? É você acreditar, eu adoro isso, que ela, acho que ela falou uma coisa mais ou menos assim, é quando você faz um grande sucesso, você começa a acreditar que você é bom. A gente nunca deve acreditar que é bom. A gente tem que acreditar que a gente realizou um ótimo trabalho e que a gente vai começar do zero um novo trabalho e que a gente tem que fazer esse trabalho ser ótimo também. Né? Eu acho que nunca acreditar, eu sou incrível. Eu acho que o sucesso, o ruim do sucesso é levar nesse lugar totalmente errado, eu acho. Você é um autor que improvisa muito ou você é fiel ao texto? Eu gosto muito de ser fiel ao texto, porque uma das bases da direção do Abu Janra, e que eu sou muito grato, ele fala, a formação do Abu Janra como diretor era muito brechtiana, né? Hum. De Bertolt Brecht. E ele tinha uma coisa muito, que era um
era um dogma assim, do Abujamra, o ator tem que ser científico. O que isso significa, né? Eu adoro essa definição. O ator tem que ser científico no sentido de, e a gente está falando aqui principalmente de uma questão de linguagem teatral, né? Porque era onde a gente trabalhava mais. Mas por que tem que ser científico? Porque tudo que você ensaia e trabalha no processo de ensaio, você aprende, vai enriquecendo o seu personagem. Então é importante que você tente todos os dias de espetáculo repetir exatamente a mesma coisa, que jamais será igual. Porque um dia você vai estar com dor de barriga, outro dia você vai estar triste, outro dia você vai estar feliz, todo dia você vai vir numa temperatura. Então, um grande desafio é você tentar repetir todos os dias igual. E a partir daí, quando você consegue, você aí consegue improvisar. Você consegue. Eu gosto do improviso. Eu não gosto do improviso. Não me agrada o improviso, por exemplo, de provocar uma risada fácil ou de roubar a cena de um colega. Esse improviso, para mim, eu acho péssimo. Mas o improviso que enriquece o espetáculo, que traz, que agrega, eu sou super a favor. Eu sou super a favor. E eu acho, mas ele tem que surgir a partir de um processo, de uma coisa que já está estabelecida. É que tem atores que são grandes improvisadores, né? Tem, é maravilhoso. E é maravilhoso. É Perfeito. maravilhoso. Gente, eu vi uma peça eu vi o Avarento com o Jorge Dória. Foi as coisas mais. Uma cena que tinha que durar 5 minutos, durava 20, porque o Dória improvisava. O que eu quero dizer que não pode ser uma coisa. É porque era o Avarento, do Molière. O Dória, ele improvisou 15 minutos de cena, que a plateia veio abaixo, mas em nenhum momento ele falou, pegou uma situação do dia a dia corriqueira, aquela ponte que caiu ontem ali na Avenida Brasil. Você entende o que eu estou dizendo, a diferença? Sim, e imagino que tem outra coisa. Imagino que tem outra coisa. A deixa vinha certinha, né? Certinha, certinha. O outro ator era até o Gustavo Toni, que é um amigo, e ele contou para mim, cara, a única coisa que eu ficava louco quando ele começava a improvisar, mas assim, o que me deixava tranquilo é que eu sabia que na hora de dar minha fala ele ia me dar a deixa. Isso que é importante.